Olá a todos, o meu nome é Fábio Porto, eu sou neurologista, tenho formação em neurologia cognitiva e do comportamento e eu vou conversar hoje sobre a importância da comunicação dos achados de neuroimagem de uma forma segura, de uma forma clara. Como que isso facilita a vida real? Eu vou exemplificar com um caso clínico que eu vi no meu consultório em que é, a paciente e a família veio por uma segunda opinião e eles estavam tendo dificuldade de compreender, de aceitar, de se engajar num tratamento e como que demonstrar os achados de neuroimagem facilitou essa adesão, essa compreensão e criou um vínculo entre o médico e o paciente. Então esse problema de dar notícias ruins e quando você dá uma notícia de uma doença degenerativa como a doença de Alzheimer, sempre é uma notícia difícil, uma notícia complicada. Então, ter clareza no diagnóstico, você conseguir demonstrar os achados de imagem, os achados da avaliação neuropsicológica, dos testes cognitivos, é fundamental para que todo mundo entenda, para que todo mundo compreenda e siga o melhor caminho. Então, se você tem interesse nesse tema, siga esse vídeo até o final. Então, o caso clínico é uma mulher de 74 anos, aposentada, e em que ela morava sozinha, ela não teve filhos, não foi casada, e ela aproveitava muito a vida. Ela tinha uma casa na praia, ela viajava, ela ia dirigindo pro litoral, morava em São Paulo, mas os sobrinhos começaram a notar algumas dificuldades cognitivas, especialmente esquecimentos para fatos recentes. Então ela repetia as palavras, as frases, algumas vezes ela esquecia coisas que foram combinadas e passou a ter dificuldade de lidar com as finanças. Então cometer pequenos erros financeiros, não pagar conta, às vezes pagar duas vezes, e todo mundo ficou muito preocupado com isso, né? Porque isso era uma mudança clara em relação ao padrão prévio, em que ela era totalmente independente, lidava com as finanças, dirigia, fazia tudo. E aí, numa primeira avaliação com um outro colega, neurologista, é, existia a suspeita de uma perda da memória recente, mas a avaliação de imagem ela não foi clara. E isso dificultou muito, né, eles conseguirem seguir, eles conseguirem mudar a rotina, porque não teve um diagnóstico claro, né? Então nem a paciente nem a família ficou confortável com o diagnóstico, com o que foi dito. E aí eles me procuraram para uma segunda opinião, né? E nessa segunda opinião, o que ficou claro nos testes cognitivos é que estava tendo uma perda da memória recente. Então, vários testes demonstraram uma amnésia anterógrada, uma dificuldade em aprender informações novas. E já estava começando a ter algumas alterações mais atencionais, executivas, mas menos intensas do que a perda da memória. E no exame de imagem, que eu vou mostrar aqui para vocês, já aparecia algumas alterações nessa região da memória recente, né? E eu vou mostrar aqui o exame para vocês e eu vou mostrar como que eu fiz, né, para mostrar isso de uma forma clara e de uma forma bastante segura, bastante concisa para a família. Mas antes de eu mostrar a imagem para vocês, gostaria de conversar por que é tão importante ter clareza em demonstrar esses dados de imagem e até mesmo dados da avaliação neuropsicológica, de todos os exames complementares. Então, toda vez que você está dando um diagnóstico de uma doença degenerativa, é importante você ter certeza do diagnóstico. E esse grau de certeza, ele vem de um conjunto de informações. Então, grande parte dessas informações vem da anamnese, da história clínica. Uma outra parte importante vem da testagem cognitiva, de você demonstrar uma alteração objetiva. Porém, sem dúvidas, você achar alterações nos exames complementares que corroboram a sua hipótese, do tipo, olha, existe uma amnésia anterógrada,
uma perda progressiva da memória recente. Será que não existem alterações do volume do cérebro em regiões que são típicas de acontecerem na doença de Alzheimer? Ou nas regiões que fazem parte do circuito da memória recente? Então, quando você consegue identificar isso na imagem, você vai ver que fica muito mais fácil, você fica com muito mais segurança. E o que você fala para a família, o que você fala para o paciente é muito mais objetivo. Então, você já passou por essa dúvida, né, que você tinha uma hipótese diagnóstica, você fez a anamnese, você fez os testes cognitivos, apareceu uma amnésia anterógrada, mas chegou no exame de imagem, você foi ler o laudo, olha, é uma atrofia normal da idade, ou uma atrofia global leve, né, ou algum achado inespecífico. Isso não coloca em dúvida, às vezes, a sua impressão clínica? Ou reduz a segurança? Porque esse é o ponto. Dar um diagnóstico de doença de Alzheimer, você tem que ter certeza. Você tem que ter um grau bastante completo de informações, de dados. Por quê? Porque isso vai mudar a vida das pessoas. Quer dizer, vão ter uma série de mudanças e às vezes até de algumas restrições para garantir segurança que você tem que ter certeza. Então, olhar o exame de imagem e conseguir passar com segurança facilita muito isso. Quer dizer, aumenta muito a credibilidade do médico, né? Como a família, como o paciente vê, né, a imagem do médico que tem domínio dos exames de imagem. Tá? Então, isso é fundamental. E é uma estratégia que eu uso sempre, especialmente nessa situação de segunda opinião, em que algum colega já deu uma opinião e a família não ficou satisfeita, o paciente não ficou satisfeito. E aí a gente tem que tentar dar mais informações, passar mais dados de uma maneira clara. Então vamos ver como é que a gente faz isso? Então, uma forma bastante simples, que eu uso muito na vida real, na minha prática clínica, é você mostrar os achados de imagem. Então é você identificar as estruturas. Você conseguir achar, por exemplo, onde é o hipocampo, né? E mostrar para a família, mostrar para o paciente. Olha, essa formação aqui chama formação hipocampal. Essa estrutura chama formação hipocampal. Essa região faz a formação de novas memórias. Então, se você tiver uma alteração nessa região, você vai lembrar bem as coisas do passado, mas vai ter uma dificuldade em aprender informações novas, né? Isso aqui já desmistifica aquela ideia, a pessoa lembra de tudo, lembra lá de quando era criança. Quer dizer, só lembrar do passado, né? Esse é o problema. Não lembrar das coisas recentes. Então, abrindo as imagens, você pode demonstrar através de um recurso visual. Você abre uma escala já validada, né, já que tem os volumes das regiões em valores categóricos, 0, 1, 2 e 3. E você compara a imagem. Olha, essa daqui é a escala, ó, uma atrofia que na sua idade seria anormal, essa daqui. Ó, esse aqui é o seu exame. Vamos comparar? Vamos identificar as regiões, as estruturas? E assim você consegue fazer para várias regiões importantes, por exemplo, na doença de Alzheimer. Então, uma estratégia que eu uso muito é isso: abrir as escalas no audiovisual, então no computador, né, um PPT, lá um PowerPoint, e eu abro o exame do paciente na tela também e comparo. E essa comparação, por incrível que pareça, facilita muito as pessoas identificarem que a estrutura está normal. E isso dá muito mais segurança do diagnóstico. Muito mais segurança. Então, com certeza, eu posso dizer que você achar um exame alterado numa região que corrobora a sua hipótese clínica, isso dá muito peso para a segurança, para você ter certeza do diagnóstico. Então, essa estratégia parece às vezes muito difícil. Ninguém vai entender, né? Ou às vezes o médico mesmo fala: será que eu vou conseguir achar essa estrutura? Será que eu vou ter lá a segurança de dizer: olha, tá anormal,
Olha, tá assimétrico, um lado não tá igual ao outro. Porque às vezes a gente tem dificuldade de lembrar da anatomia, que a gente aprendeu lá atrás na faculdade, né? Então, a gente conseguir ter segurança, conseguir ter a prática de fazer isso. Porém, eu garanto que isso não é impossível. Aliás, isso nem é tão difícil assim. Precisa ter prática, precisa ter o hábito, mas toda vez que você faz isso, você vai aprendendo um pouco mais. E depois isso já vira meio que uma rotina. A gente vai ver que isso não é tão difícil. Eu acho que isso é um grande ganho na prática profissional, de consultório, de atendimentos, porque você vai ser muito mais seguro e você vai passar muito mais credibilidade. Você vai passar as informações de maneira muito mais clara. E a imagem está lá. Quer dizer, a imagem é uma informação visual que facilita muito a compreensão. Então não é à toa que depois que eu comecei a usar esse método, facilitou muito as consultas, facilitou muito a adesão e facilitou muito eu receber novos pacientes, né? Porque essa credibilidade, isso vai aumentando o número de pacientes. Então, eu acho que é um método que ajudou muito na minha vida. E de onde que surgiu isso? Né? Exatamente dessa minha. é, Às vezes eu tinha uma dificuldade. Né? Eu fazia uma hipótese, eu ia lá fazer o teste, chegava no exame de imagem e eu não sabia ver o exame. Quer dizer, eu só li o laudo e muitas vezes eu não conseguia nem traduzir o laudo para a família. E isso começou a criar uma insegurança, né? Isso começou a criar assim, uma sensação ruim. E eu falei, não, eu preciso aprender, quer dizer, eu preciso achar um método que facilite a minha vida nesse sentido. E esse método, na verdade, é exatamente isso: é você saber alguns pontos básicos da anatomia, alguns marcos anatômicos, conseguir abrir os exames na tela do seu computador, achar esses marcos e abrir uma escala validada e comparar. Isso ajuda muito. Quer dizer, você não precisa ser expert em imagem para fazer isso. E fazendo isso, tenho certeza que você vai ter muito mais segurança, muito mais clareza nos seus diagnósticos e os pacientes e as famílias vão sentir muito mais segurança em você. Um outro ponto é que eu sou casado com uma médica neuroradiologista, a doutora Gislaine. E ao longo da minha experiência, da minha jornada em aprender imagem, várias vezes eu discuti os casos com ela. E aí, o que eu percebi é que existem algumas diferenças, né? Então, o grande ponto é que a grande parte dos laudos, né, o médico radiologista não está vendo o paciente. Ou às vezes, né, a hipótese que é colocada no pedido do exame, ela não está bem descrita, a história clínica, os achados. Então, muitas vezes, assim, o que a pessoa vê, né, não é de uma forma minuciosa, né? Já quando você, o médico, viu o paciente, né, sabe todos os detalhes, sabe como está a cognição, sabe a história clínica, você teve lá um feeling, né, uma sensação que você adquiriu durante a avaliação, e você vê a imagem, você consegue fazer uma correlação mais clara, mais direta entre o que aconteceu, né, na consulta, que está acontecendo na cognição, o tipo de declínio, né, se é um problema de linguagem, se é um problema amnéstico, se é um problema atencional executivo. E aí você consegue ver detalhes, às vezes sutis, na imagem, mas que têm relevância clínica. Tá? Então a grande diferença é, se você viu o paciente, você sabe muito mais informações. Então você ter a segurança, você ter a proficiência de correlacionar esses achados na imagem, facilita muito a vida de todo mundo. Tá? Lembrar que eu não estou dizendo que você não precisa ler o laudo, que você não pode conversar com um radiologista ou com um médico nuclear ou alguém que te ajude. Porém, na vida real,
nem sempre é possível, nem sempre você escolhe quem é o médico que está dando laudo. Tem ótimos médicos radiologistas que conseguem dar laudos assim fantásticos e ver assim detalhes minuciosos da imagem. Porém, você não controla várias vezes quem é que está fazendo isso. Às vezes você não tem contato com o médico, às vezes vários problemas podem acontecer. Então, na minha experiência, facilita muito você ter um pouco de conhecimento na neuroanatomia, que é específica para achados de cognição ou de comportamento. Você ter a segurança de abrir esses exames de imagem com o paciente, com a família, e vocês demonstrarem juntos as alterações. Isso fica muito mais claro para todo mundo e a sensação de segurança que você passa depois é visto como uma sensação de proficiência. Quer dizer, você fica sendo a referência, você passa essa segurança, esse conhecimento. Isso ajuda todo mundo. E aí, na minha experiência também como professor, eu ouço muitas vezes os residentes ou as pessoas que têm mais tempo de formação dizendo assim: ai, Fábio, eu nunca vou saber essas coisas de neuroanatomia. Isso é muito difícil, né? Isso é só para neurologista, só para radiologista. E o fato é que é difícil mesmo. Eu entendo, quer dizer, eu tenho bastante empatia com quem acha que é difícil, porque é difícil. Porém, você não precisa saber toda a neuroanatomia. Você precisa saber pontos que são específicos, que têm relação com cognição, com comportamento. Então, geriatras, psiquiatras e neurologistas, mas qualquer outro médico que lida com cognição, com demência, com envelhecimento, pode aprender isso. Quer dizer, não é que você precisa saber toda a neuroanatomia. Você precisa saber pontos específicos do cérebro. Por exemplo, o hipocampo, o lobo temporal medial. Aí isso você não precisa ter uma vasta experiência. Porque justamente o método facilita muito você achar a estrutura e você comparar com uma escala. Quer dizer, a escala vai estar lá, ó. Isso aqui é uma atrofia leve, isso aqui é uma atrofia moderada, isso daqui é uma atrofia moderada grave, isso aqui é uma atrofia grave. Então já está lá a foto, já está lá a imagem. Então o que você tem que fazer é comparar. E comparar é fácil. Quer dizer, você consegue passar segurança, você consegue ter segurança no seu diagnóstico, nas suas afirmações. Olha, existe uma redução do volume do cérebro. Não é normal para a idade. Então isso não é impossível. A gente não pode achar que para que a gente entender desses pontos específicos é necessário saber toda a neuroanatomia ou ser um neuroanatomista. Isso não é verdade. E às vezes eu ouço assim: ah, isso demora muito, eu não tenho tempo na consulta. Eu tenho tanta informação para dar. É verdade, né? Quer dizer, as consultas às vezes elas são muito longas, muito demoradas. E tempo é um problema. Por outro lado, você consegue fazer isso, eu diria que em 5 minutos. Quer dizer, você tendo prática, você tendo proficiência, você tendo um pouco de treinamento, isso se torna uma coisa rápida. Quer dizer, não é uma coisa que demora horas, que você vai perder grande parte do tempo de consulta. E, na verdade, quando você consegue passar de uma maneira clara o diagnóstico, isso facilita muito a sua vida, porque vão ter menos dúvidas, né? Vai ter menos contato pós-consulta, você vai transmitir segurança, isso vai fazer com que as pessoas, os pacientes, as famílias tenham maior aderência. Quer dizer, você vai ser visto como uma referência. Então, perder um pouquinho mais de tempo para explicar uma coisa fundamental vale muito a pena, com certeza. Eu também já ouvi algumas vezes as pessoas pensarem assim: olha, o que adianta explicar isso? Ninguém vai entender nada. Isso é muito difícil, é muito específico. Sim, mais uma vez, né? É difícil. Entendo que sim. Então, neurologia, especialmente neurologia cognitiva do comportamento, neuropsiquiatria,
geriatria, é difícil. Por outro lado, né, você mostrar visualmente e comparar é uma coisa que facilita muito. Quer dizer, a pessoa não precisa ser expert em hipocampo. A família não precisa entender nuances, minúcias da função do hipocampo. Mas entender que a região que faz a memória recente, ela está reduzida ou ela está assimétrica, e isso dá para ver visualmente comparando a imagem do paciente com a imagem da escala. Ajuda muito a todo mundo compreender. Tá? Então, não é impossível pro médico, tenho certeza que não, e também não é impossível as famílias, os pacientes entenderem. E na verdade, não só não é impossível, como ajuda muito, quer dizer, deveria ser uma prática muito mais utilizada. Por quê? Porque isso gera uma sensação de proficiência, quer dizer, gera uma sensação de expertise da sua parte. E facilita muito você seguir de uma maneira muito melhor com o tratamento. Então aqui na tela, agora vocês estão vendo a imagem daquela paciente que eu falei, né? Então o que eu fiz nesse caso? Ó? Vocês estão vendo aqui uma ressonância magnética, a gente está vendo uma sequência em T1, tá? Então T1 é o anatômico, a substância branca, branca, a substância cinza, cinza e o líquor preto. Tá? Então aqui é um corte coronal, né? E aí, quando a gente acha ali a formação hipocampal, ó, a gente começa a ver aqui, né, essa estruturazinha, né, tem um formato redondo, ó, meio que enrolado. Tá? A gente consegue ver claramente, ó, que está assimétrico. Ó, olha o lado direito e olha o lado esquerdo. Né? Então é uma assimetria sutil, né, mas já claramente visível. Então, quando você abre a imagem e mostra para a família, por exemplo, como é que está comparando um lado e o outro, fica muito mais fácil entender que aquela perda da memória recente não é o normal da idade, como muita gente acha, como às vezes até em alguns laudos de imagem a gente vê assim, olha, redução volumétrica do hipocampo é compatível com a faixa etária. Então, olha como tem uma assimetria. Dá para ver que aqui um lado está diferente do outro. Né? Quando a gente olha, por exemplo, uma outra região que tem a ver com a memória recente, que é o giro parahipocampal, onde está o córtex entorrinal, a gente vai ver uma assimetria. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a imagem para a gente ver. Então aqui a gente está vendo, né, a região do giro parahipocampal, tá? Então, ó, giro temporal superior, o médio, o inferior, aqui o giro fusiforme e aqui a formação, o giro parahipocampal, tá? Então, quando a gente vê aqui essa imagem, ó, a gente já vê uma assimetria clara, ó, do sulco colateral desse lado e aqui desse lado, ó. Dá para ver como tem um alargamento aqui dessa estruturazinha? Tá? Então isso daqui, olha como está assimétrico. Também aqui o giro occipito-temporal. Né? Dá para ver a assimetria, ó, desse lado direito, mais alargado para esse lado esquerdo. Tá? E aqui quando a gente vê, vamos dar um zoom um pouquinho maior aqui, você já começa a ver um fiozinho preto aqui, ó, né, entre a tenda e o giro parahipocampal. Isso daqui é um sinal de atrofia do córtex entorrinal, no giro parahipocampal. Então, quando eu mostro isso, quando eu mostrei isso para a família, para paciente, essa assimetria, eles começaram a entender que, olha, não é o normal da idade, especialmente se está um lado diferente do outro, visto que ambos os lados do cérebro têm a mesma idade. Tá? Então, aqui facilitou muito. Eu abri uma escala que justamente mostra essas comparações, esses marcos anatômicos. E aí ficou muito mais fácil a compreensão de que não era o normal da idade, tá? Mas muitas vezes, né, as pessoas ainda assim têm dúvidas. Então, nesse caso,
por uma questão de investigação complementar, a gente pediu um exame chamado PET-FDG, que vê o padrão de metabolismo do cérebro, né? E a hipótese era que estava tendo alguma redução do metabolismo nessa região temporal direita, que é a região que estava com um maior grau de atrofia na ressonância. Vamos ver o que esse exame mostrou? Então aqui a gente está vendo um exame de PET-FDG, então que vê o metabolismo do cérebro. Quando a gente pega aqui essa região temporal, ó, olha o lado esquerdo, como está tendo um maior grau de metabolismo, e olha aqui uma redução do metabolismo bem naquela área que a gente viu com uma redução do volume na ressonância. Tá? Então dá para ver uma assimetria, ó, o lado esquerdo mais metabólico e o lado esquerdo, o lado direito aqui menos metabólico. Tá? Então, muitas vezes os achados de exames tipo o PET-FDG facilitam muito a visualização mais clara dos achados. Porém, na ressonância já aparecia uma assimetria do cérebro, tá? Então, só confirmando os achados da ressonância magnética. E aqui a gente está vendo a imagem quantificada do PET-FDG. Então, aqui a gente está vendo, ó, quanto mais vermelho, maior o metabolismo. Aqui o lado esquerdo, olha aqui o lado direito, especialmente aqui no lobo temporal, na parte mais posterior, como tem uma redução do metabolismo, comparando esse lado com esse lado. Tá? Então, essa paciente, o diagnóstico foi doença de Alzheimer. E depois a gente quis confirmar isso com biomarcadores no líquor e os biomarcadores confirmaram a hipótese. Então, olha como ficou muito mais claro, muito mais fácil de se compreender quando a gente olhou as imagens e a gente conseguiu passar isso para a família, passar isso para o paciente. Então, muitas vezes facilita muito, facilita demais fazer essa abordagem, fazer esse método, essa técnica. Então, esse caso é um exemplo de vida real que demonstra claramente como ajuda você conseguir passar de uma maneira simples, de uma maneira visual, de uma maneira estruturada, os achados dos exames de neuroimagem para a família e para o paciente. Tá? E qual que é a vantagem disso? Toda vez que você consegue passar uma informação complexa de uma maneira clara, você é visto como um expert. Você é visto como uma pessoa que entende do assunto. Você é visto com muito mais credibilidade. Comunicar assuntos complexos de uma maneira simples e clara é talvez um grande exemplo de sabedoria. Então, a minha prática mudou muito ao longo desses anos que eu tenho de experiência em tratar, em diagnosticar, em avaliar exames de imagem de pessoas com alterações cognitivas e do comportamento. Tá? Então, esse método, ele no começo parece ser muito difícil, mas com um pouco de prática, com treino e com você fazendo isso de maneira repetitiva e toda vez fazendo isso de uma maneira estruturada, você vai ver que em pouco tempo você vai estar um expert nesse tema, nesse assunto. Então, eu acho que é uma boa dica para todo mundo que quer ter mais segurança, que quer ter mais expertise nesse assunto e nessa área. Além disso, quando você consegue convencer o paciente, a família, que está tendo um problema, ou você consegue convencer do diagnóstico, isso evita a pessoa fazer exames desnecessários, isso ajuda muito a começarmos o tratamento de uma forma mais precoce, e isso traz benefícios para as famílias e para os pacientes. Tá? Então, toda vez que alguém entende uma informação difícil, é muito mais fácil aceitar as consequências dessa informação. Então, eu sempre digo que para a gente aceitar coisas, a gente precisa entender essas coisas. Então, esse método facilita muito o paciente e a família entender o que está acontecendo. Tá? Então, a imagem, ela ajuda muito, na verdade. Então, eu sempre digo uma frase, uma brincadeira, que a gente deve usar a imagem
não como um bêbado usa um poste, que é para se apoiar, né? A gente deve usar para iluminar. Então, quando você tem uma boa hipótese diagnóstica baseada em anamnese, em exame físico, em avaliação cognitiva, você ter acesso à imagem ilumina o seu caminho, tá? Então isso facilita muito a adesão, a sua imagem, você fica muito mais seguro de dar um diagnóstico difícil e eu acho que a gente só tem benefícios com essa técnica. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e salve!